Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Que história é essa? Bom, é a segunda parte da história da FEPASA, nesta websérie FEPASA 25 anos de saudade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a década de 1990, a última da FEPASA enquanto ferrovia estatal, que apesar de ser uma década só, né, no outro vídeo nós falamos de duas, foi uma década bastante agitada, com propostas, projetos, algumas coisas que vingaram, outras não, e que terminaram com a concessão dos trechos da FEPASA à iniciativa privada. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, que conta o início dessa saga, assista no link fixado aqui abaixo e vamos comigo, vamos seguir nessa viagem por esta história incrível, essa memória tão paulista, tão nossa. A terceira e última década da FEPASA, os anos 90, é a década que eu considero, mas não só eu, como todo mundo que pesquisou ou conhece a história da empresa, a década em que a FEPASA foi definitivamente ladeira abaixo. Ou seja, quando chegamos ao final da década de 90 e houve a concessão, a FEPASA já estava num estado completamente deplorável. Então, eu vou fazer com você esse passeio, esse panorama por tudo que começou a falhar na década de 90, depois uma tentativa de erguer a FEPASA, ou na verdade de dourar a pílula, de fazer algo para inglês ver, para preparar a concessão e o fim da FEPASA. Mas como eu disse no vídeo anterior, esse desmonte das ferrovias, e eu quero enfatizar isso mais uma vez, ele não começa com a FEPASA. A FEPASA, quando inicia suas operações em 71, com a encampação das ferrovias paulistas, já era uma consequência desse desmonte, que, a bem da verdade, começa de maneira mais vigorosa nos anos 50, com a política rodoviarista e a concorrência desleal contra as estradas de ferro. Muito bem, o que começou a acontecer nos anos 90 na FEPASA? Todos aqueles problemas que eu falei no vídeo anterior. Então, menos trens circulando, mais locomotivas entrando em serviços, entrando em oficinas e não saindo, falta de peças de reposição, menos carros de passageiros, menos vagões de carga, vias em pior estado de conservação e, portanto, viagens mais lentas, atrasos, tudo isso foi se aprofundando. Veja, isso afastou não só o passageiro, isso afastou também a empresa que contratava o serviço da FEPASA para transportar carga. O passageiro, por óbvio e evidente, eu vou aqui pontuar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Voltando de Campinas, minha mãe comprou a passagem para o trem das 18h10. Tinha esse trem das 18h10 e tinha um trem às 19h25. Dois trens vindo para São Paulo em horários próximos, um certamente vindo do Tronco Oeste, vindo de Panorama, passando por Campinas, indo para São Paulo, e outro vindo de Santa Fé do Sul e Barretos. Então, compramos a passagem para o trem das 18h10, era uma viagem de Campinas a São Paulo que durava em média de 2h30 a 3 horas, o que, veja, já era muito mais do que a viagem de ônibus, que dura em média 1h30, né? Então a viagem de trem era pelo menos 1 hora mais demorada, sendo que a viagem de ônibus era direta e o trem parava pelo menos em Valinhos, Louveira, ou Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, antes de vir para São Paulo. Mas, enfim, era a nossa opção. Eu gostava muito de fazer esse passeio de trem, fui várias vezes para o interior. Compramos para as 18h10. O trem das 18h10 chegou à estação de Campinas quase às 20 horas. Então, foi um trem que chegou com pelo menos 1h30, 1h40 de atraso. O trem das 19h25 ninguém sabe, ninguém viu. E das 18h10 até as quase 20 horas, os funcionários da estação de Campinas simplesmente não sabiam a que horas ia chegar o trem, porque tinha problema na via, porque teve cruzamento, porque houve uma série de empecilhos. Então, quem tinha horário para chegar, fato que nos anos 90 começou a deixar o trem de lado. Porque imagina o seguinte, a pessoa sai de São Paulo num trem às 8 da manhã, espera estar em Campinas 10h30, 11 horas, ela tem compromisso meio-dia. Se o trem atrasa no meio desse bololô todo, o compromisso se perdeu. Então os trens começaram a servir para quem não tinha horário, para quem queria passear ou para quem não tinha dinheiro. O trem na época, em 1995, uma passagem de segunda classe, custava R$ 3,32. Eu lembro exatamente esse valor, R$ 3,32, quando o ônibus já passava de 10 ou 12 reais. Então, o trem custava aí
20%, 25% do preço do ônibus, tá aí, chutando muito alto, 30%. Era atraente para isso, para quem queria pagar pouco ou para quem não tinha exatamente uma preocupação com o horário. A questão dos funcionários também foi uma questão que pegou muito nos anos 90, porque a FEPASA, no seu começo, ela foi formada por funcionários oriundos daquelas 5 empresas. Então, funcionários da Paulista, da Mogiana, da Araraquarense, da Sorocabana e da São Paulo Minas. Só que, por óbvio, estes funcionários começaram a se aposentar. Se a gente pensar ali em 91, 20 anos depois da encampação, funcionários com 30 ou 40 anos de ferrovia estavam caindo fora, indo para casa, né? Já estavam mais do que no tempo da aposentadoria. Só que a FEPASA não fez uma reposição adequada desse quadro funcional. Então, se você tinha, em termos de Companhia Paulista, vamos pensar, um quadro funcional que bastasse para manter tudo operando, né? Linhas, oficinas, enfim, esse quadro foi minguando. Então, você tinha já os problemas de peças, os problemas de verba e o problema de pessoal. Imagine que se você tinha, por exemplo, um grupo responsável pela manutenção da via permanente num trecho, com 10 pessoas no início da FEPASA, de repente esse mesmo trecho tinha 1 ou 2 pessoas só. Então foi uma queda muito grande no efetivo e, obviamente, 2 pessoas não dão conta do serviço que era de 10, ou, se derem, dão conta de uma maneira muito mais lenta. Menos maquinistas, menos feitores, menos funcionários no quadro, falta de reposição, isso começou a ser muito visível. Nos anos 90, você já via mato sobre as linhas ainda operacionais, mato nas laterais, não havia uma capina adequada das linhas. Se nós pensarmos que antes da FEPASA ou no início da FEPASA, as linhas eram um brinco, né? Você não via mato, a não ser nas laterais, as folhas de erva cidreira, os pés de capim-santo plantados, porque as raízes eram profundas e isso ajudava a lastrear os trilhos. Mas isso não era mais só essa erva cidreira, já era mato mesmo, mato crescendo e mato alto nas linhas, com o trem passando por cima do mato, né? Parecia uma linha em estado de semi-abandono e de fato era porque não tinha mais quem cuidasse de maneira adequada ou no tempo que era necessário. Ademais, então, a questão visual dos trens, os trens começaram a circular sujos, trens de passageiros, né, sem limpeza adequada, tanto por fora quanto por dentro, pinturas desbotando, marcas evidentes de corrosão e ferrugem, ventilação, ventiladores que não funcionavam adequadamente, porque os trens que tinham ar-condicionado tiveram o seu ar-condicionado suprimido na época da FEPASA, na maioria deles. Então, exemplos, carros Budi da Sorocabana, ou ex-Sorocabana, os carros Budi 800 que tinham ar-condicionado deixaram de ter, passaram a ser trens com janelas, ao passo em que os ônibus no final dos anos 90 já começaram a ter ar-condicionado. Então o trem foi ficando para trás. Os serviços do carro-restaurante já não eram mais aqueles serviços de refeições completas. Os trens com carros dormitório começaram a ser extintos, já não se fazia mais trens de viagem noturna, por falta de manutenção. Não é que não tinha exatamente demanda para isso. Tinha demanda, mas essa demanda acabava sendo forçada a migrar para o ônibus pelos fatores que eu acabei de falar. E aí você via o trem como algo velho, sujo, cansado, já não era mais nem visualmente atraente a possíveis passageiros. Então a FEPASA sofria de uma degradação material e visual em grande escala. Outra coisa, eu falei no vídeo anterior também das estações que foram reduzidas a paradas e algumas fechadas. As estações fechadas já foram sendo demolidas, então, do final da década de 80 para o início da década de 90, muitas antigas estações das 5 empresas outrora operacionais que tinham sido desativadas pela FEPASA foram postas abaixo, e as estações operacionais deixaram de ser todas com efetivo. O que acontecia? Acontecia, por exemplo, que estações em que os trens paravam menos, os funcionários se deslocavam de uma estação para outra. Então, o chefe da estação, da estação X se aposentou. Contrata outro chefe, contrata funcionário? Não, pega o da estação Y, que é perto da estação X, e leva para a estação X. Então as coisas eram feitas num ar quase de improviso, mais uma vez, eu vou falar 800 vezes se preciso, pela abnegação dos funcionários, que queriam, de maneira apaixonada pela ferrovia, manter aquilo funcionando. Mas se tornava cada vez mais difícil. Obviamente que sem efetivo, com pouca manutenção, também começou a crescer o vandalismo, não havia vigilância nas linhas, então
linhas ainda operacionais, mas começaram a acontecer mais acidentes, não só pela questão do material rodante, mas por brincadeira, né? Teve um acidente em 1998 em Bauru, em que moleques entraram na linha e mexeram na chave, quer dizer, o trem de passageiros descarrilou e quase bateu num trem tanqueiro, podia ter causado uma explosão monumental. Não aconteceu porque o trem estava em baixa velocidade, mas havia isso, era fácil pular pátio, invadir linha, roubar material, ainda na época da FEPASA. Claro que com o fim da FEPASA isso virou moeda de banana, mas na FEPASA isso já acontecia. Outra coisa foi a questão de algumas perdas de contratos de cargas. As companhias anteriores, que tinham ali o transporte do café e mesmo de outros produtos, tinham convênios com empresas que a FEPASA no seu início manteve. Então era muito comum ver que empresas no leito da ferrovia tinham desvios, ou seja, os trens cargueiros entravam nas empresas, coletavam material, levavam para o porto, exportavam, levavam para outras cidades, e isso era uma fonte de receita para a FEPASA. Acontece que, com os trens circulando menos, sem uma garantia efetiva de horário, com problemas de atrasos, cancelamentos de viagens, etc., etc., muitas dessas empresas cessaram, encerraram o seu contrato com a FEPASA. Por seu turno, a FEPASA também encerrou com algumas, e essas empresas que antes transportavam seus materiais por ferrovia passaram a transportar por caminhões. Ainda circulavam trens de carga, mas já sem essa ligação direta com as empresas, o que foi uma fonte de receita a menos para uma FEPASA que já era combalida. Outro ponto importante foi já ali da metade da década de 90 para o final, o colapso material da FEPASA. O que vinha sendo uma destruição paulatina começou a gerar um colapso. Um colapso bem conhecido é o colapso das locomotivas elétricas. Vejam lá, o sistema de eletrificação da FEPASA ele era o mesmo desde a década de 20 na linha da Paulista e desde a década de 40 na linha da Sorocabana. As outras linhas da Araraquara, da São Paulo Minas e da Mogiana não foram eletrificadas. Houve uma tentativa de eletrificação nas linhas ex-Mogiana nos anos 80 para a rodagem das locomotivas francesas, mas se você viu o primeiro vídeo, você sabe que essas locomotivas foram, na verdade, um grande escândalo e que só foram montadas duas, então a tração elétrica nas linhas da antiga Mogiana, apesar de ter os postes e as catenárias implantados, não chegou a se efetivar. E a tração elétrica que era efetiva nas linhas oriundas da Paulista e da Sorocabana era uma tração com equipamentos antigos. Como eu disse no vídeo anterior também, a V8 era uma locomotiva dos anos 30, a Loba dos anos 40. As locomotivas elétricas mais novas eram as Vandeca e as Mini-Saias, que são desmembramentos de um mesmo projeto da GE do Brasil. As Vandecas para a linha da larga, locomotivas maiores, bifrontais, né, truques de 3 eixos. As Mini-Saias para linhas da métrica, com uma frente só, truques de 2 eixos, enfim, mais filhas da GE dos anos 60, que eram locomotivas que estavam batendo a casa dos 30 anos. Então, não havia mais peças de reposição para locomotivas elétricas. Tanto que, nos anos 90, em 95 especificamente, houve uma parada das elétricas. Vamos desativar a tração elétrica, e você via filas delas encostadas. Nas linhas da larga, isso foi muito nítido nos pátios de Jundiaí e de Triagem Paulista. Triagem Paulista, que é um pátio que fica em Bauru. Vamos desativar as elétricas e colocar os trens rodando com as locomotivas a diesel. Só que você tinha um outro problema. As locomotivas a diesel da FEPASA eram, em parte, as antigas, G12, por exemplo, que eram do final dos anos 50, oriundas de Paulista e Mogiana, as GPs da Araraquara, que eram dos anos 60, as LIO, que rodavam nas linhas da Paulista e da Sorocabana nos 60 também, e as mais recentes eram as U20, o 20, GL 20C, compradas nos anos 70. Então também não eram locomotivas novas, não eram recém-saídas de fábricas, eram locomotivas, as mais antigas batendo ali os seus 40 anos e as mais novas batendo os seus 20 anos. Houve nos anos 90 a compra das primeiras locomotivas C30, mas as C30 elas não eram locomotivas para transportar trens normais. As locomotivas C30 elas foram compradas por meio de um convênio entre a FEPASA e a Cutrale Quintela para transportar os trens de cítricos, né, os trens da Disso que levavam
laranja para ser feito suco de laranja, enfim, os trens de uma indústria. Então a FEPASA operava as locomotivas, mas não eram locomotivas que serviam a todos os trens da FEPASA. Então os trens de carga, mesmo de carga da FEPASA, contavam ali com as U20 e as G12. Bom, qual foi o resultado disso? Paramos as elétricas, só que as diesel também começaram a dar problema. Então começaram a parar as G12, começaram a parar as GP, as U20 começaram a parar as LIO, e as U20 eram as que tinham a maior disponibilidade. O que foi visto? O óbvio, não dá para parar as elétricas, porque se pararem as elétricas e as diesel dando problema, a gente fica com o pires na mão. Então, reativam-se as elétricas, mas não todas. Algumas elétricas já estavam desativadas há certo tempo, né? O fim da tração elétrica foi em 99. Em 95, entre a primeira parada e a definitiva desativação, parte destas locomotivas voltou a rodar, transportando os trens de passageiros. Os trens de passageiros nas linhas da Paulista e da Sorocabana eram de preferência das locomotivas elétricas, obviamente nos trechos eletrificados. Portanto, nos trechos da Paulista, você via V8 transportando trens de passageiros e nos trechos da Sorocabana, prioritariamente as lobas. As mini-saias, elas eram usadas normalmente para os trens de carga, transportavam passageiros, mas mais nos trens de carga em triplex, duplex ou triplex na Sorocabana. E nas linhas oriundas da Paulista, as vandecas usadas nos trens de carga, eventualmente nos de passageiros, mas a prioridade era da V8, e a russa só para carga. Mas a história das russas e dessa desativação é interessante. Eram 5 locomotivas russas, né, que eram da GE, russas era um apelido dela, mas eram fabricadas nos Estados Unidos. Se você quiser a história da russa, deixa aqui nos comentários que eu conto. As russas eram 5 que foram parando nos anos 90. A última russa parou em 97, porque teve um incêndio nos seus motores e não foi reparada. Então, mesmo com a tração elétrica ainda ativa, as russas já tinham sido encostadas e elas foram baixadas na época da própria FEPASA. Não tinha peça, simplesmente não tinha peça. Para piorar a situação, em 1996, a Rede Ferroviária Federal foi concedida, foi privatizada. O que significa que os trechos em que os trens da FEPASA rodavam em operação integrada com os da rede deixou de existir. Exemplo, linha de São Paulo. Os trens que partiam de São Paulo na linha da larga, eles partiam com locomotivas da Rede Ferroviária Federal, oriundas algumas da antiga Santos Jundiaí. Então, os trens partiam com English Electric ou até o início dos anos 90 com as Charutão, né? Até Jundiaí. Em Jundiaí, a English saía e entrava uma V8 da antiga Paulista e levava o trem para o interior. Eventualmente, na época da rede, quando as English não estavam disponíveis, o trem ia com o 20 até Jundiaí, normalmente em Jundiaí, né, sempre a V8, como eu disse. Só que, com o fim da Rede Ferroviária Federal, não existia mais isso, porque essas locomotivas que eram da rede passaram para a MRS Logística no trecho paulista, né, no trecho urbano, São Paulo-Jundiaí. E a MRS não ia puxar trem da FEPASA, portanto, eles tiveram que deslocar das poucas locomotivas que tinham as V8 para operar em São Paulo. O trem já saía daqui com V8 e seguia para o interior. Mas essa troca ou essa folga na tração que existia entre São Paulo e Jundiaí deixou de existir. Portanto, você teve que mobilizar uma frota que já era deficitária para mais operações. A coisa foi ficando feia. Com isso, os trens de passageiros passaram a circular menos e menos e menos, a ponto de você chegar a ter, às vezes, 2 trens circulando por dia. Quando você tinha trens pela manhã, pela tarde e pela noite. Você tinha, no final da FEPASA, 1 ou 2 horários, um matutino e um vespertino. Outro exemplo bem clássico. Os trens que rodavam na linha da Paulista, eles saíam de São Paulo. Então, eles iam de São Paulo e Tirapina, bifurcação sentido Bauru e Panorama, sentido Araraquara, e aí em Araraquara poderia haver um desmembramento, sentido Barretos e sentido Santa Fé do Sul. Isso nem acontecia mais, os trens saíam de São Paulo até Itirapina, e o segundo trem da bifurcação saía de Itirapina, porque não tinha mais efetivo de material rodante para pegar 2 ou 3 trens e formar inteiros em São Paulo. Então a coisa foi degringolando com essas avarias, com esses problemas. Os trens de passageiros, portanto, foram os que mais sofreram, já que carga não reclama, e as pessoas foram migrando cada vez mais para os ônibus. Então, volto a dizer, não é que tinha deixado de haver demanda, mas a demanda tinha deixado a ferrovia
por conta das incertezas. Uma história que eu ouvi do professor Rinaldo Tufik Razuk, de Pederneiras, no interior de São Paulo, é que ele parou de andar de trem quando, no meio de uma madrugada, um trem que já estava muito atrasado, era um trem que deveria ter saído no final da tarde, foi sair alta noite, no meio da madrugada, entre duas cidades, a locomotiva variou e o trem parou. E aí o que acontece? Não tinha locomotiva para socorrer e o trem ficou praticamente a madrugada inteira parado na linha. Só que um trem parado na linha, num trecho descampado, é terra de ninguém. Então começou a haver o medo de vandalização, de assaltos a bordo do trem que estava ali sem poder se movimentar. Portanto, os passageiros foram forçados a outras alternativas. Claro, ninguém que está pagando mais barato num trem quer pagar mais caro num ônibus. Agora, entre pagar mais barato e correr o risco de ter o trem vandalizado e ser assaltado, eu pago mais caro no ônibus para tentar chegar em segurança. Portanto, os passageiros foram forçados a buscar outras alternativas. No meio de tudo isso, começa a surgir o burburinho da concessão iniciativa privada, do fim da FEPASA. Só que, no estado em que a FEPASA se encontrava, é como você conceder, desculpem o termo, mas praticamente um defunto. Apesar, mais uma vez, da abnegação dos funcionários, a estrutura já estava ruindo. Então, foi decidido que se faria alguma mudança estética, vamos fazer uma imagem, vamos dourar a pílula, vamos empanar o frango podre, vamos fazer alguma coisa para inglês ver, para vender a imagem de uma empresa feliz, contente e saudável, para gerar um pouco mais de dinheiro na privatização. Então, entramos em 1996 e na época da cosmetologia ferroviária da FEPASA. O que eu estou chamando de cosmetologia ferroviária? Mudanças visuais. Então a FEPASA veio com uma nova pintura, essa pintura que vocês estão vendo na foto. Essa foto é de 2020. É claro que essa locomotiva já estava bem judiada, ela ficou 20 anos abandonada, né, quando as V8 foram transferidas de São Paulo para Rio Claro. Essa foto é na estação de Campinas. Mas eu não tenho foto dessas locomotivas operacionais e eu não quis pegar fotos de outras pessoas, sendo que eu tenho essa foto que eu mesmo tirei. Mas dá para perceber a mudança, né, do padrão Coca-Cola, sai para esse fundo branco, as faixas em branco e preto representando as cores de... branco e preto não, em vermelho e preto, perdão. As faixas em vermelho e preto representando as cores da bandeira de São Paulo e a mudança na letra, né, FEPASA escrito agora em letras minúsculas novamente e sem a hashtag, sem o símbolo que consagrou a FEPASA. Claro que com essa pintura a sujeira ficava muito mais evidente, afinal era uma pintura branca, mas enfim, a FEPASA conseguiu uma parceria com as tintas Coral, dá para ver numa das portas dessa V8 o símbolo da Coral, e começou a repintar as suas locomotivas e os seus carros de passageiro nesse esquema das duas faixas, uma vermelha e uma preta, e com esse novo tipo de letra. Obviamente não foi toda a frota que chegou a ser pintada, apenas algumas locomotivas, por exemplo, algumas V8, não todas, nenhuma Vandeca chegou a ser pintada nessas cores e nenhuma russa na larga, G12 e o 20 foram. Na métrica, algumas lobas, algumas mini saia, algumas G12, algumas o 20, mas também não todas, parte da frota. E alguns carros de passageiros receberam então essa nova pintura, prioritariamente os carros de aço inox, os carros Bud 800 para as linhas da métrica e os carros Bud 1000 ou Bud 500, Bud 800 para métrica, Bud 1000 para larga, e os 500, alguns haviam sido rebitolados, então tanto na métrica quanto na larga os Bud 500 rodavam. Toda essa frota de aço inox. A frota de aço carbono dos carros Pullman Standard da Companhia Paulista, se eu não me engano, um carro restaurante, um ou dois carros de classe, mas os outros ficaram pelo padrão Ave Maria mesmo, que já estava inclusive desbotando, né? Nos últimos carros a rodarem com o padrão Ave Maria, os carros de aço carbono, dava para ver a tinta azul por baixo, a tinta azul da pintura anterior da FEPASA. Essa cosmetologia, ela vem com uma proposta de novos trens, de revitalização, de reforma. Então, o que a FEPASA faz ali para 1996? Ela pega os carros de aço inox, como eu disse, os Bud 500, 800 e 1000, faz essa reforma estética e cria novos trens com uma proposta turística. O turismo ferroviário, incentivar o turismo, claro, também as viagens corriqueiras, mas não havia mais tantos horários, então não dava para competir
com os horários de um ônibus, por exemplo, que saiu da rodoviária do Tietê para Campinas a cada 15 minutos, mas dava para pensar em viagens mais longas e turismo, e foi isso que a FEPASA fez. Foi esse o jeito de dourar a pílula e mostrar que a empresa estava bonitinha para ser vendida. Dá uma olhada. Este folheto e as próximos que eu vou mostrar são do acervo do Leandro Guidini, e as informações eu coletei, além da minha pesquisa, de um texto escrito por dois amigos, o Eric Mantuan e o Rafael Javaro, e o Leandro Guidini também, né, que produziram estes textos sobre os trens de passageiros da chamada nova FEPASA. Criou-se dentro da Secretaria dos Transportes de São Paulo, isso nos anos 90, a Trentur, que era um departamento para cuidar do turismo ferroviário, e foram feitas essas mudanças. Aqui você vê as fotos de lançamento dos serviços, você vê fotos dos carros Bud 1000, e vê ali as 3 faixas, então na parte inferior do carro, de baixo para cima, faixa preta, faixa branca, faixa vermelha. E você vê à esquerda da foto as reformas interiores. Então, um dos carros de classe da antiga Araraquara foi transformado em carro salão-bar. Esse carro roda até hoje no trem da BPF de Guararema. Fotos do carro dormitório, carro restaurante. Esses trens foram remodelados de uma maneira muito bonita, com peças em madeira, né? O carro salão-bar tinha televisão. Então, para parecer uma coisa moderna, mas já com vistas à concessão da FEPASA. Aqui você tem o mapa desses serviços, dos novos serviços expressos e as cidades que eles serviam. Se você der uma olhada aqui, você já vê que há muitas cidades a menos do que foi a linha original, do que foi a linha da Araraquara, ou da Paulista, ou da Sorocabana, né? Os trens faziam muito menos paradas, mas a ideia era oferecer serviços expressos que, teoricamente, poderiam concorrer com um ônibus em um tempo mais ou menos similar. Então, esse é o mapa de 96 das cidades que seriam atendidas pelos novos expressos da FEPASA. Quais eram esses expressos? Eu trouxe aqui uma foto do Expresso Azul, que era o trem que partia da estação Barra Funda. Veja, ele não partia da Estação da Luz, o Expresso Azul partia da Barra Funda, sentido São José do Rio Preto. Portanto, era um trem que singraria a linha da Paulista até Araraquara, certo? Passaria por Itirapina, bifurcação para a direita até Araraquara. Em Araraquara, este trem entraria na linha da antiga Araraquarense para São José do Rio Preto, né? Não a linha para Barretos, que seria a linha tronco da própria Paulista. Veja que é um trem com poucas paradas, então Barra Funda, Campinas, não é um trem que atendia parado em Jundiaí, por exemplo, Vinhedo, Valinhos. De Campinas direto para Limeira, Limeira Rio Claro, sem parada em Itirapina vai para São Carlos, não parar nas estações intermediárias, Araraquara, Matão, Taquaritinga, Catanduva e Rio Preto. Um percurso feito aí em mais ou menos 10 horas, né? Era um trem que partiria às 20h10 da Barra Funda e chegaria às 6h16 em São José do Rio Preto na sua versão noturna, um trem que tinha carros de classe, carros dormitórios, salão-bar, enfim. Quais eram estes serviços, né? Quais eram esses serviços dos expressos? Então vamos lá. Este é o Expresso Azul, como está aí na foto. Expresso Azul formado ali pelos carros Bud 1000, no serviço São Paulo-São José do Rio Preto. Serviço Expresso Estrela do Oeste, como indica o nome, tronco oeste da Companhia Paulista, então de São Paulo a Panorama. Esse trem fazia São Paulo, Itirapina, Bauru, Panorama. Expresso Ouro Verde, que era o da linha da Sorocabana, São Paulo a Presidente Prudente. Veja que o Expresso não chegava mais a Presidente Epitácio. Os trens paradores sim, mas o Expresso não. E houve o projeto do Expresso Ouro Branco, que seria o das linhas da antiga Mogiana, entre Campinas e Araguari. Vale lembrar que a Mogiana partia de Campinas e não de São Paulo, mas que não chegou a acontecer. O Expresso Ouro Branco não rodou. Os trens na linha da Mogiana foram suprimidos antes dos demais, foram suprimidos ainda em 97. E você tinha os trens Bandeirantes, né, que era um novo serviço. Na verdade, Bandeirante não era um nome novo. O nome Bandeirante foi um nome herdado da Companhia Mogiana, quando começou a servir Campinas-Brasília, nos anos 60, né, quando a nova capital foi inaugurada. O trem Bandeirante da Mogiana era o trem para Brasília. Mas, enfim, a FEPASA herdou o nome e colocou os trens Bandeirantes nas linhas São Paulo, Presidente Prudente, Parador, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Parador também, linha da Sorocabana.
Nas linhas da Paulista e da Araraquara, então, São Paulo Panorama, Araraquara Barretos e Tirapina Santa Fé do Sul. Veja, você tinha que embarcar no trem para Panorama, no parador, aí descer em Itirapina, de Tirapina até Araraquara e de Araraquara para Santa Fé do Sul ou Barretos. Então já havia menos trens, né? Esses trens foram fatiados. Bandeirante a Piaí, que foi uma linha nova para passageiros, porque foi uma linha construída para a FEPASA que operou cargas e começou a operar passageiros e operou por pouco tempo. Santos Juquiá, que era a linha do litoral da antiga Sorocabana, e a linha Samaritá em Bugaçu. Essas eram as linhas do trem Bandeirante, que foram implantadas com trens paradores e aí, eventualmente, carros de passageiros mais antigos e nem sempre reformados. Quero mostrar para vocês o convite de inauguração do serviço do Expresso Azul. Então, o secretário de Transportes de São Paulo, Pavan, presidente da FEPASA, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a viagem de apresentação do Expresso Azul. Aí veja que bonitinho. Partirá da estação Barra Funda para Jundiaí. Foi a viagem com o governador, foi uma coisa toda festejada, né? Foi uma viagem bem curta e que percorrerá depois os trechos de São Paulo, São José do Rio Preto e São Paulo, Marília. Marília era o Estrela do Oeste, né? Depois ele se dividiu, não foi só o Expresso Azul. Enquadra-se no programa de modernização da empresa no transporte de passageiros de longo percurso. Mas, aí você vai para o parágrafo seguinte e diz: na ocasião, será lançado em Jundiaí o edital de concorrência pública para a operação do sistema pela iniciativa privada. Ou seja, tudo isso era muito bonito, era muito legal, mas já foi feito como a cereja do bolo. Esses expressos, eles nem chegaram a operar por tanto tempo, eles operaram por um ano, né? Aqui, deixa eu ver o dia, abril de 96, o serviço expresso operou efetivamente até 97, início de 98, depois foi suprimido, os trens voltaram a separadores, não houve a expectativa de passageiros, porque a linha continuava sendo a mesma, o trem não cumpria horários, as viagens eram canceladas, tudo aquilo que nós já falamos, inclusive o trem inaugural do Expresso Azul teve avaria, né? Com a V8, a bandeira de São Paulo, aquela coisa do Brasil toda bonitinha, mas o trem, na hora de partir de Jundiaí, né, a viagem que chegou a Campinas, chegou com o trem avariado. Então, foi uma tentativa cosmética, uma tentativa bonita, porém cosmética, e a FEPASA continuava ladeira abaixo. Por que aconteceu então a concessão ou como aconteceu? O governo do estado de São Paulo tinha um rombo causado pelo Banespa, e isso gerou algumas tretas com o governo federal. Então, a FEPASA foi dada ao governo federal como uma parte do pagamento da dívida do escândalo Banespa, do governo de São Paulo. Então, na verdade, a privatização foi feita via rede ferroviária federal, né? Não exatamente via FEPASA. A FEPASA foi para a mão da rede e o governo federal privatizou tudo. Como eu disse, minha finalidade aqui não é criticar a OB e lembrar que a destruição da ferrovia veio de muito tempo e essa foi aí a cereja do bolo. Este foi então o segundo vídeo, o vídeo da década de 90. No próximo vídeo, terceiro e último dessa websérie, eu quero comentar com você sobre o que ficou da FEPASA, qual foi o legado dessa ferrovia e qual é a situação dos trechos que a FEPASA operou lá atrás, hoje. Quais que ainda servem para cargas, quais que são inutilizados e quais são os projetos de preservação, memória e história. Se você quer continuar acompanhando esse conteúdo, verifique a sua inscrição. Se não for inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e vamos na próxima semana, no próximo domingo, dia 18, meio-dia, seguir viagem nesse trem. Um abraço e até lá!